Eu sou o Rafael Brito, integro o coletivo Corre, e hoje o meu paraíso continua sendo o meu quarto, que é meu lugar de refúgio, meu lugar de reflexão, e o meu paraíso hoje é meu paisagem. Bom, eu sou Luiz, meu paraíso hoje é a minha casa, mas eu trago nos pós que revestem o meu pé um pouquinho da minha terra, e hoje habita em mim o pedaço do meu ancestral que se foi ontem. Então, hoje o meu paraíso, de alguma forma, ele é cheio de memórias da minha família paterna, uma vez que seu eixo hoje foi encantado. Eu sou Anderson Dantas. Mais uma vez eu repito o mesmo lugar e deixo o convite. Se alguém quiser me levar para o seu paraíso, experimentar outros paraísos. Oferecida. Experimentar outros paraísos. Eu sou Marcos Lobo e hoje, nesse último episódio, o meu paraíso é uma celebração. Uma celebração por termos chegado até aqui, por esses encontros incríveis que aconteceram e que o novo venha, né? Logo. Eu sou Igor Nascimento e diria que meu paraíso hoje tá um furacão gostoso. E é isso. A gente está vivendo aqui hoje. Bem-vindo, Maurício, e nos diga qual é o seu paraíso. Obrigado, Igor. Obrigado a todo mundo. Meu paraíso, foi difícil responder essa pergunta, mas eu tentei sintetizar, né? Meu paraíso seriam as letras, a literatura, as músicas, né? Que funcionam também enquanto esse dispositivo aí de cura e nos coloca nos mobiliza para outros circuitos, né? De afetos, parafraseando aí o filósofo Vladimir Safatli. E é isso, acho que esse é o meu lugar, as letras, né? Eu sou um corpo-texto também no mundo, rasurado, borrado, esguiçado. Este sou eu, este sou eu. Maurício, positivo, sujeito ou predicado? Então, né? Sujeito, ele é um termo, né? Ele é um termo que sofre ação, né? O sujeito dentro da frase, ele sofre uma ação. Então, dentro dessa resposta, eu diria que que nós somos predicado, né? E aí, predicado no sentido da gente mobilizar essa ação, né? De, no caso, reexistir, né? Então, nós estamos tentando a todo tempo reexistir dentro dos contextos em que vivemos, né? De todos os contextos de opressões, de violência, enfim. Acho que seríamos predicado, somos predicado. Maurício, eu quero saber qual é a sua diva pop? Minha diva pop seria a Maju. E aí é uma escolha também política, né? Por ser uma mulher que fissura, né? Uma outra narrativa contemporânea e falar de amor, de afetos, construir outros circuitos aí a partir da sua música, né? Então, minha diva pop seria a Maju. Existe poesia numa bula de remédio? Sim, existe poesia na bula de remédio e também nos nossos copos, né? Basta a gente esgarçar, bulinar essa bula que a gente vai conseguir ver poesia, tirar poesia, né? Por exemplo, quando a gente recebe o nosso atestado, né? Que vem lá o nosso atestado, não. O resultado dos exames lá que vem de HIV positivo, né? Que vem em negrito e em caixa alta, né? Como se fosse uma forma uma forma deles dizerem para a gente: recebe essa bomba aí no teu colo e lida com isso. A gente pode tirar poesia dali também. A gente pode tirar poesia, por exemplo, da forma como aconteceu, né? Então, eu tenho até, inclusive, uma poesia que eu escrevi que fala meio isso, né? De como foi essa descoberta para mim. Mas é isso. Existe, sim, poesia na bula de remédio.
Falar de HIV na universidade é uma novidade ou uma urgência? É um pouco dos dois. Uma necessidade, porque a gente está assumindo, né, um outro lugar de fala, na verdade, assumindo o nosso lugar de fala, né, e não dependendo apenas da bondade do outro para narrar todos os eixos de opressões que nossos corpos sofrem após esse diagnóstico de reagente para HIV, né? E urgente porque a gente passa a discutir algumas questões que antes não eram abordadas, né? Como as categorias de interseccionalidade, né? Com a interseccionalidade e as categorias de raça, de gênero, sexualidade, classe social, que está aí inserida dentro desses contextos também de violência, né? Por exemplo, se a gente for pensar nas pessoas pretas, né, de como elas acessam esse serviço público e fazem a adesão ao tratamento, é um contexto totalmente marcado por muitas violências, né? E digo isso por experiência própria, mas seria isso. Seria os dois, né? Uma urgência e uma emergência. Latente e gritante. Ainda complemento. Depois disso tudo, o seu corpo é uma escrita? Uma escrita potente e resistente, né? E aí eu peço licença para poder trazer um poema meu que diz justamente sobre isso, né? E é o que eu tenho denominado, inclusive, de literatura negro-positiva dentro da minha área de atuação, né? Dentro dos estudos linguísticos e literários. Por trás dos girassóis, usa o corpo para romper silêncio, busca a força das palavras para inscrever nossos corpos em outros lugares, fora da imunodeficiências enquadradas no papel, na recusa, no fim. A teoria que sustenta o caminhar são os afetos, inércia para dizer dos estigmas, palavra que deve ser dita com sensatez. Este corpo é dispositivo potente para recontar histórias inventadas, falácias sobre a SIDA. A escrita é minha possibilidade de encontros e reencontros, uma forma de oferir outros corpos, novas histórias, feito regozijar ao nascer das flores, girassóis, escritas que se movem e percorrem e afeta a experiência de um corpo que não girassol, que não girassol. Escritas de um corpo vivo. E ao longo desses 40 anos, né, a gente sabe que foi produzido muita escrita sobre a sorologia do HIV/AIDS. A gente vê uma produção que aponta outros caminhos, né, que convidam, que evocam esses corpos silenciados. Né? Muitas coisas estão em jornais, revistas e até em redes sociais. Hoje é muito comum a gente se ver essas publicações, até na própria faculdade, na academia, né? Observando esses 40 anos, né, dessa epidemia do HIV, em que hoje a gente encontra musicais, produções audiovisuais que falam sobre isso, a fim de quebrar esses paradigmas, de se afirmar a importância de estar vivo, o que nelas aponta para essa ideia de novas escritas? Seria, na verdade, uma tentativa, né, de engrenar novas narrativas, né, novas contranarrativas sobre a epidemia discursiva de AIDS, né? E também de uma coisa que é importante pontuar, né, do epistemicídio histórico e secular que segue em curso, né? Se a gente for pensar na questão a gente tem muita, né, contemporaneamente, inclusive, tem se discutido muito a questão do HIV e AIDS, mas existe o silenciamento e o apagamento de alguns corpos, especificamente, né? Se a gente for pensar aí nesses 40 anos de epidemia de AIDS, a gente vai ver lá nos dados estatísticos do NAIDS que as pessoas pretas são as mais infectadas pelo HIV, são as que morrem em decorrência da AIDS. E se a gente for buscar aí na produção, tanto literária quanto na cena cultural, a gente não consegue, se a gente for tentar fazer uma cartografia, a gente consegue nós teremos dificuldade de mapear esses, vou chamar de intelectuais, né? Porque somos intelectuais.
Também uma outra coisa importante de pontuar, né? A questão das disputas de narrativas. A gente sempre vai ver pessoas falando sobre a questão do HIV e AIDS, mas são as mesmas pessoas que estão ali falando sobre esse ponto, né? Sobre essa perspectiva e sobre a perspectiva que é da sua vivência, né? Então, cada um vai trazer uma vivência totalmente diferente. Mas, sobre a questão do apagamento dos corpos, é importante também pontuar a questão da territorialidade. Existe uma disputa narrativa, existe uma disputa também de territorialidade, onde, por exemplo, os intelectuais do eixo sul-sudeste, eles acham que só eles, por exemplo, podem produzir epistemologias, enfim. E a gente consegue, fazendo o estudo, a gente consegue mapear e encontrar, por exemplo, esses autores negros, esses intelectuais negros que estão na cena, trazendo essa ruptura, né, dentro desse circuito literário e dentro desse chamado também cânone literário brasileiro. E aí eu trago alguns nomes que eu acho importante pontuar, pessoas pretas e pessoas que geograficamente são excluídas desse cenário, né? E aí eu me coloco nesse lugar porque também me incluo. Trago Lili Nascimento, trago Pietra, que é o PP Marginal, né? Que é como o PP Marginal. Trago a Marcela Cirino, o Felipe Couto, e aí trago o Franklin Ross, o Ramon Fontes, o Ramon Matarazzo, o Franco Fonseca, o Chamassal. E também, né, óbvio, não posso deixar de pontuar o próprio Coletivo Corre, que tem feito também aí, trazido bastante contribuições nesse cenário aí para a discussão da temática HIV e AIDS, né? Então, eu acho que falar dessas narrativas é também falar um pouco dessas disputas de espaços e territórios. Mal. Mas já pegou intimidade, né? Eu vi Danta se chamar de mal, já catei também. Mas eu falei que era mal só... Enfim, mas pode chamar também. Essas novas escritas, elas apontam um caminho, de avançar num novo diálogo, de avançar nos diálogos. Ela apenas está registrando um contexto. Pronto. Elas apontam caminhos e mais que isso, né? Elas também apontam um contexto sobre uma ótica de quem vive, né, com o vírus. E aí, trazendo o conceito da Conceição Evaristo, né, nossa mais velha, em que ela define escrevivências enquanto a fala de um corpo que, antes de ser vivido, ele é descrito, né? Então, a gente tem aí as escrevivências, né? Elas apontam um caminho para como são construídas essas escrevivências e essas subjetividades desses corpos, né, que experienciam de forma diferente a sua relação com o HIV. Que a gente tem feito bastante isso, né, de dizer que não está tudo bem, por exemplo, viver com HIV e AIDS. E que para viver com HIV e AIDS não é somente tomar a ferramenta tecnológica, que é o medicamento que nós temos, né, que são os antirretrovirais, mas também a seguridade de qualidade de vida, de serviços básicos de saúde, de alimentação e moradia, que também interfere dentro desse processo aí de uma boa tratamento, né? Então, eu acho que seriam os dois, apontam caminhos, né? E, enfim, acho que são isso. Entendendo que você tem uma caminhada pela universidade, também a gente a partilha que você faz da sua experiência nas redes sociais, pensando como é que pode, não é nem pensando, eu gostaria de te escutar, como é que você enxerga esse cruzamento entre aquilo que talvez seja o eixo mais acadêmico, que a gente até tem em algumas situações como o eixo, né, assim como a base de reflexão, a verdade, assim, a gente ainda vive sob essa perspectiva, e de repente a gente tem ali nas redes sociais aquilo que talvez fosse mais popular. Como é que você enxerga, diante dessas produções de cientistas, de acadêmicos, de artistas, como é que você enxerga esse processo do que talvez a gente possa entender como novas páginas dessa história do HIV que vem sendo contada e construída já aí há 40 anos, né? Assim, como é que você observa, né? A gente falou que isso é mais ou menos uma novidade, quando você fala que é urgente tratar, e assim como é emergente falar disso na universidade. Enfim, como é que você pensa isso, assim, tendo em vista a ideia de uma nova escrita, né? O que daqui a 10 anos a gente vai olhar para esse período e vai dizer, isso foi esse movimento, talvez, enfim. Como é que você pensa isso? Estar na universidade e abordar a questão do HIV e AIDS, né, pelo menos para algumas áreas específicas, né? No meu caso, eu sou
da área da literatura, a gente ainda encontra uma resistência, né? Está ali mesmo na trincheira dessa resistência, mas que bom que a gente está ali, que bom que a gente tem a gente, né? Porque, como eu já falei anteriormente, a gente não depende da bondade do outro para narrar as nossas questões, né? E gritar pelo direito de existência que a gente tem, né? E eu penso também que quando a gente ocupa esse espaço, né, que é institucionalizado, enfim, a gente poderia aprender um pouco mais com as nossas mais velhas, né, as mulheres negras, quando elas, por exemplo, nos ensinam sobre os agenciamentos coletivos, né, de como a gente vai exercitar a escuta, né, de como a gente pode, por exemplo, ser honesto, né, com a nossa comunidade a partir do momento em que a gente nos lê, que a gente referencia um ao outro, né, que a gente indica um ao outro para a construção dos rolês, né, e faz essa rede mesmo afetiva, esse agenciamento coletivo aí, em prol de um bem comum, né, que é o nosso direito de existência, né, da vida. Por exemplo, eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, né, que tratava das identidades, subjetividade de pessoas pretas vivendo com HIV e AIDS, e alguns professores, inclusive professores pretos, em que eu considerava aliados, colocaram minha pesquisa no campo do sentimentalismo, né? Então foi essa frase que disseram para mim: sua pesquisa está no campo sentimentalista e não no campo das ciências, né? Então, a todo tempo diminuir aquilo que era colocado nos meus estudos, né? E aí a gente vai pensar, né, o que é que está por trás desses discursos, né? Quem é que está produzindo, né? A quem interessa esses estudos, enfim. Inclusive, quando eu terminei, eu falei assim, não quero... Tive recusa pelo meu texto, né? Pelo que eu tinha produzido enquanto pesquisa, mas um mês depois de ter defendido, eu participei de um evento, fui convidado por um professor da USP para participar de um evento, e aí foi que caiu a ficha de que o meu trabalho tinha validade sim, né? Talvez quem tivesse lido o meu texto, né, o meu trabalho, aquele texto não afetasse ele de modo algum, né? Não tivesse nenhum encontro com aquela pessoa, não dissesse nada para ela. Mas o meu texto tem uma finalidade específica, né? Tem um cunho social, tem um cunho político e atende a uma comunidade específica, né? Que vive visibilizadas nas periferias, que às vezes não tem dinheiro de transporte para ir buscar o medicamento, ou tem que mandar uma outra pessoa porque tem medo de que encontre alguém, né, conhecido lá no posto de distribuição de medicamentos da farmácia, enfim. Maurício, até o Luiz toca um pouco ali na pergunta dele sobre esse lugar das mídias sociais, né? Nesse lugar, esse espaço enquanto um lugar também difusor de conhecimento. E nós temos visto muito esse crescimento, né, do uso dessas mídias sociais. E aí, quando falo mídias, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, OnlyFans, todos esses espaços hoje, eles têm sido utilizados para se discutir o HIV, né? E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Como é que você enxerga esses espaços? Porque também são espaços de novas escritas, né? Nós temos visto aí vários exemplos de pessoas que passam também a se afirmar de forma mais positiva, né? E mais encorajadora, assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. As ferramentas digitais e as mídias sociais, né, são um grande dispositivo político importante, fundamental dentro dessa quebra mesmo desses discursos sobre a AIDS, né? Então, tem gente feito trabalho bastante importante com o uso da mídia, tem gente que tem utilizado, infelizmente, né, de forma inadequada também, acontece, mas o que me causa mesmo incômodo e desconforto, e me desculpem ficar apertando nessa tecla, mas porque, de fato, é o que me causa muito cômodo, né? Se a gente for lá, inclusive fez parte está no meu trabalho, né, essa crítica, né, de que se a gente for lá, por exemplo, fazer um mapeamento nas redes sociais, vou utilizar o YouTube, por exemplo, né, nos canais,
os canais que mais têm visualizações, acesso, interações são os canais de pessoas brancas, homens, né? Cis, geralmente, nem sempre gays, enfim, nem sempre bicha, mas são esse público. E aí, por exemplo, eu tive a curiosidade de fazer esse mapeamento e vi que tem algumas pessoas pretas que utilizam essa ferramenta para falar sobre a mesma temática que não tem tanta interação assim, né? Não tem tanta ação. E aí a gente fica sempre se perguntando, né, o porquê disso. A gente vai, né, sabe que tem a questão do racismo estrutural, uma série de outras coisas que interferem nesse contexto todo. Mas se a gente não consegue se ver nesses espaços, né, seja na literatura, por exemplo, como eu sinalizei, tem 40 anos de epidemia de AIDS, mas na literatura brasileira, por exemplo, a gente não consegue listar um autor negro que produziu algum livro de grande circulação, né? Mas, inclusive, a gente consegue exportar do exterior obras literárias, né? A gente tem o do Dana Smith, Não Diga Que Estamos Mortos, que é um livro de poesia, né? Que trata de HIV, mas não somente de HIV, porque tenho dito também que pessoas que vivem com HIV tratam também de outras questões, não somente da AIDS, né? E a Karinga Red, né? Que faz também aí tem um romance que uma temática do HIV e AIDS. Nós temos autores também brasileiros, nordestinos, né? Não, desculpa, a Lili Nascimento é paulistana, mas atualmente mora no Rio Grande do Norte, né? Que tenta publicar o seu texto, mas não consegue dialogar com as grandes editoras de pequeno e médio e publica de forma independente, né? É um livro que fala sobre a sua relação com o HIV, a partir da ótica de uma pessoa que nasceu com o vírus, né? Ela contraiu HIV em decorrência de uma transmissão vertical, né? A partir dos pais. Então, se não tem, a gente tenta produzir, né? Em passos mesmo de formiguinha. Eu vou fazendo aqui, o coletivo Corre vai fazendo ali, e outros vai fazendo, e em algum momento a gente vai fazer um estardalhaço, né? Alguém vai notar a gente e vai falar, peraí, tem gente aqui que está falando sobre essa questão que é interessante. É sobre uma outra perspectiva também, né? E a nossa missão é essa, né? Fissurar esse cânone literário, né? Não só literário, mas o cânone em geral, né? Que é sempre branco, masculino, e aí tá sempre nesse eixo central aí, sul-sudeste, achando que que são os detentores, né? Do conhecimento, que só eles produzem, mas tem uma galera muito massa e importante que precisam ser ditos, visibilizados e nomeados, produzindo aí bastante coisa acerca da temática do HIV e AIDS. Mal, eu ia pedir para você mostrar a capa do segundo livro de novo. Ele se chama Positiva? É isso que eu não consegui ver direito. Positiva. Ótimo. Maravilha. Quando você fala desse recorte, dessa literatura negra positiva, né? A partir desse recorte. E eu vi que você tem um trabalho na universidade acerca disso, né? Se você pudesse, assim, pincelar um pouco do que é esse seu trabalho, né? Essa literatura negra positiva. Pronto, é justamente isso, né? O meu atual trabalho, né? Meu objeto de pesquisa atualmente é justamente fazer isso, né? O mapeamento desses autores negros na literatura que tem produzido esses outros circuitos, né? Que estão aí tentando fissurar o cânone literário brasileiro. Mas eu estou, né? A gente tem bastante dificuldade de encontrar esses textos pelas grandes editoras, né? Então, atualmente, eu tenho essas 3 obras apenas, né? Físicas. Eu sei que tem outras pessoas que produzem, né? Mas são de formas individuais, produzem um texto aqui, publica no Instagram, publica em blogs. Então, eu tenho que sair fazendo um mapeamento desses textos. Mas obras físicas mesmo não tem. Tem a produção independente da Lili Nascimento, tem esses 2 livros aqui que são importados, que inclusive é uma crítica, a gente consegue importar produções negra positiva, mas a gente não consegue acolher os que estão aqui no Brasil produzindo, né? E, enfim, e aí tem uma questão também das editoras, né? Do que vende, do que não vende, quem vai ler, quem não vai ler. Se a gente não escreve os nossos textos, se a gente não se diz, se a gente não fala, a gente não tem o direito de existir, né? Desde a colonização que a gente está ali só sobrevivendo. E a gente já está cansado de sobreviver. A gente precisa existir, a gente precisa dizer que estamos vivos e vivas
E estamos aqui também, né, produzindo coisas de qualidade, não só nos espaços institucionalizados como a universidade, mas também nos outros espaços, né, não formais. Eu acho que é isso, né? Mal, pegar o gancho também. Para você, o que ainda precisa ser dito? Né? Você acabou de citar várias questões, mas em relação a temáticas, por exemplo, né? Quais seriam essas novas escritas para você? Vou colocar como escrita de emergência. Tem várias coisas que precisam ser ditas aí. Por exemplo, vou citar uma aqui, né? A questão do ser indetectável ou não, né? A gente sabe lá que para alcançar esse estágio de ser indetectável, a gente tem que tomar, não somente, né? A gente tem que tomar o medicamento em dias e uma outra série de fatores também influenciam nisso. Mas a gente não fala, por exemplo, de quem não consegue, de como o psicológico de quem não consegue esse estágio de indetectável pode ficar, me perdoem a palavra, fudido por não chegar nesse estágio de indetectável. E a gente pouco fala nisso. A gente fala muito de estou indetectável, indetectável é igual não intransmissível, mas a gente não para pensar de quem não chegou nesse estágio ainda e por que não chegou nesse estágio, né? Como eu já falei, tem uma série de fatores que interferem, a questão da alimentação, né? Enfim, uma série de outros fatores. E eu digo que muito precisa ser dito e feito, né? Mas eu penso que uma coisa importante é que nós todos, enquanto sociedade civil, a gente tenha consciência de que a AIDS, né? E aí eu falo AIDS mesmo no sentido de descontaminar essa palavra, porque a gente tem até medo, receio de pronunciar essa palavra, né? Entenda que é uma questão social de todos nós, e não das pessoas, apenas das pessoas que vivem com HIV e AIDS, né? E que estão lá na academia, ou que estão ali produzindo nas artes cênicas, nas outras artes em geral, produzindo conteúdo sobre a temática, né? Eu acho que todo mundo tem que tomar isso enquanto uma bandeira política também, né? Assim como a gente, por exemplo, toma a questão racial, a questão de gênero, sexualidade, enfim, a gente teria que também tomar do HIV, né? Conscientizar sobretudo os nossos jovens, porque a gente tem uma mania de naturalizar algumas coisas, mas tem dificuldade, por exemplo, de falar de sexo e sexualidade com os nossos jovens, né? É uma outra questão. E, para tentar responder, eu trago uma passagem do livro A Cura da AIDS, né? Foi publicado em 1994, e aí o autor, né, Bentinho, ele diz o seguinte, abre aspas, creio que podemos transformar a tragédia da AIDS numa possibilidade de recuperar na sociedade, em nós mesmos, em cada um de nós e em todos nós, o sentido da vida e da dignidade. E aí é isso que nós estamos buscando, né? E também é nisso que eu acredito, na dignidade dos nossos corpos, na dignidade do nosso direito de existir e de viver, de simplesmente viver, né? E viver sem ser escondido, né? Sem ser atrás das telas, né? Porque a gente vê, por exemplo, alguns autores que já publicaram seus livros, inclusive, começaram publicando em blogs, né? Sem mostrar o seu rosto, né? Sem dizer que convive com o vírus. Porque tem uma carga d'água também aí, né? Se você fala publicamente que você tem convive com HIV, as pessoas vão te olhar assim, né? E vai dizer, não encosta junto nele, né? Eu, por exemplo, tive essa experiência, né? De amigos se afastarem depois que eu tornar pública a minha condição sorológica, né? E para mim tá tudo bem, né? Eu entendo, né? Óbvio que isso levou um tempo de processo, porque o problema não está comigo, o problema está com o outro. Mas eu sempre digo, se a gente exercitar o auto-amor, o autocuidado, né? E aí tem 3 textos que eu acho que são basilares, né? Vivendo de Amor, de Bell Hooks, Eu Merecer Amada, de Lívia Natália, e O Amor como Prática de Liberdade, também de Bell Hooks, né? Para mim foram 3 textos libertadores para que pudessem entender o meu corpo, né? E as minhas subjetividades todas aí dentro desse processo de aceitação da sorologia. Explicando a você, Mal, a gente tem um quadro aqui no Conversa do Paraíso, que é um quadro que jamais foi visto na televisão brasileira, jamais foi visto na internet ou em qualquer programa de podcast, que é o Gay Me Show. Então,
Aí a gente vai falar uma palavra e você vai responder com uma outra palavra. Ou até 3 palavras, quem sabe, né? Às vezes sai. Então, Ok. Rafael vai fazer as honras aí e hoje a gente vai ter uma surpresa, que é a primeira vez que todas vão interferir nesse game show. Então, esteja pronto e é isso. Vamos lá. Reagente. Positivo. Grito. Resistência. Resistência. Escrevivências. Literatura. Negro positiva. Uma recusa. Sorofobia. Corpo. Afetos. Afeto. Eu acho dignidade. Contranarrativa. Fissura. Sorologia. Vida. Emergência. Políticas públicas de qualidade. Efetivas. Amor. Rios. 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 Rios de rio mesmo. De águas. Oraieieu. Achei. Ela trouxe o dicionário todo. Quem quiser que vá agora. Eu tinha até anotado palavras aqui, todas, né? eu anotei aqui, eu já não vou mais. Eu acho que ela fez um revival dos outros dias. Eu tenho algumas questões. Vamos, Igor. O que o Maurício de hoje diria para o Maurício de 16 anos? 9 anos atrás. Isso. Posso dizer 9 anos atrás? E foi Pode. quando eu descobri minha astrologia, né? Pode. Tem um presságio de um conto do Caio Fernando de Abreu, né? Dama da Noite, em que ele diz, né? E eu sempre gosto de... Caio Fernando de Abreu, na verdade, é o meu escritor, minha perspectiva, né? E aí eu digo, se eu tivesse tido acesso a esse conto, talvez eu tivesse desenvolvido, talvez, entre várias aspas, tivesse desenvolvido a artimanha e não tivesse chegado nessa condição, talvez. Mas tem uma passagem lá no conto que diz: quem roda na roda fica contente, quem não roda se fode. Então eu diria isso. Quem roda na roda fica contente, quem não roda na roda se fode. A minha palavra é autoestima. Espelho. A bebê. Mal, o que cabe no seu abraço? O mundo. O mundo. A minha palavra seria publicação, mas eu achei muito repetitiva do que eu já ouvi enxurrada de palavras. Eu queria dizer o que é que você, aproveitando o gancho da publicação, da palavra que seria publicação, o que você deixaria dito aqui para a posteridade? É isso, né? Que sejamos empáticos, que aprendemos com os nossos mais velhos e as nossas mais velhas, a exercitar a escuta, que a gente dificilmente, né, tem se colocado nesse lugar de exercitar a escuta, né? De consciência de que, às vezes, por mais que duas pessoas partam do mesmo lugar, as experiências de cada uma é diferente, né? A gente não pode partir do pressuposto, por exemplo, que todos vão saber a mesma coisa, né? Então, exercitar a escuta, a paciência, a empatia, eu acho que seria isso. A gente está precisando muito mais disso, né? De construir também essa rede, né? Como eu coloquei lá na minha fala anteriormente,
Eu acho, né, e eu digo isso porque eu aprendo muito com as mulheres negras, eu digo que eu sou formado e forjado pelas mulheres negras, né, nos espaços formais e não formais de ensino e aprendizagem, e eu percebo a forma como elas, mesmo com a sociedade, nós enquanto sociedade colocando, por exemplo, que as mulheres estão ali sempre em disputa uma com a outra, eu acho que elas conseguem criar um agenciamento coletivo muito bonito, né? Para falar de afetividade, para falar de acolhida, para falar das dores que atravessam os corpos delas. Eu acho que os homens, né, independente da sua identidade de gênero, enfim, tem um pouco mais de dificuldade de gestar isso. Então, eu acho que a gente precisa aprender, nós enquanto homens, né, independente da nossa identidade de gênero, precisamos aprender bastante com as mulheres a exercitar isso, porque é difícil criar agenciamento político, é difícil encontrar pessoas que estejam ali no mesmo corre com você, né, e dizer, não, vamos aqui, estamos juntos, e é isso, né. Eu acho que a gente está mais pensando, acho não, tenho certeza, né, a gente está mirando no alvo errado, né, a gente acha que os nossos pares, né, os nossos irmãos pretos são os nossos alvos, né, de disputa, de espaços, né, enfim, mas eu acho que não é isso, não é sobre quem chega lá primeiro, é sobre quantos de nós conseguimos chegar nesses espaços coletivamente. Acho que é isso. Já sabe, né? Eu vou meu caderninho aqui, ó, a frase que eu já anotei muitas coisas, não é sobre quem chega primeiro, são quantos chegam. E nesse lugar eu gostaria de convidar a todos para que depois daqui, se não assistir os outros episódios, assistam, né, todos os episódios em que a gente fala ali sobre esse lugar do que foi e onde nós estamos. Nós falamos sobre as produções positivas no campo né, tanto da academia também, quanto no lugar das artes, ali com o Ramon Fontes. O primeiro foi com a Rosária Pires, o segundo das produções positivas com Ramon Fontes. Tem o lugar do amor, falamos sobre a questão do amor, nesse lugar do amor no espaço de acolhimento, e do amor mesmo, né, da lida, do dia a dia, com o Tom Schubert. Falamos também sobre a questão do poder da mídia, né, e a mídia num campo muito amplo, até para além da questão das emissoras de TV e dos jornais impressos. Então, que é com o Moisés Toniolo. Então, fiquem à vontade, assistam nossos episódios, sigam, né, o Corre no @corre_ba para assistir. A outra estava de olho, porque, né, ela é a fiscalizadora dos arrobas. Então, @corre_ba, e assistam também todos os episódios completos no YouTube do Corre.